Você sabe até que ponto o estresse é normal na vida de alguém? Quando isso passa do ponto, quando merece um olhar mais atento em relação à nossa saúde mental, o impacto disso na saúde física também. Giovanni Matos está aqui. Bem-vindo, como vai? Tudo bem, Murilo? Como é que tá? Tudo certo, melhor agora para a gente trocar uma ideia sobre isso, porque estresse crônico significa que o cidadão já está numa linha tênue ao desgaste ali muito emocional, né, Giovanni? Tá carregado já. Porque é interessante, pessoal, pensar, porque o estresse crônico é quando já está o tempo inteiro com um monte de problema para resolver, que ele não conseguiu resolver, e nem o corpo sabe mais como resolver. Pois é, acabei de falar aqui com a Sabrina, né, bióloga, a gente estava conversando, né, sobre o ferro, e até durante a entrevista lembrei ainda, fiquei pensando, né, como que o comprimido faz no nosso organismo, né, daí tem aquele meme do comprimido não saber para onde que ele vai, é dor de cabeça, é estresse, é o trabalho, é a família, de tanta coisa que tem para resolver, e às vezes as pessoas vão até para os medicamentos, mas não vai na causa específica das questões, né? Exatamente, e é interessante perceber porque o estresse crônico, ele não chega a ser um problema de saúde mental. Ele é um problema de comportamento. É mesmo? Então, o que seria? Por exemplo, o estresse no dia a dia seria o quê? Um pico de energia. Entende? Só que qual que é o ponto? Ele é feito para resolver um problema que você tem no seu dia a dia. Ou seja, você teve um cachorro. Aquilo ali vai gerar um certo estresse para você resolver. Agora, por exemplo, eu tenho medo de perder o emprego. Aquilo vai gerar um estresse, mas ao mesmo tempo eu briguei com a minha esposa, então gerou outro estresse. Aí eu tenho meus filhos que não me obedecem, gerou outro estresse. Aí eu tô com um problema financeiro, gerou outro estresse. Aí tudo isso meu corpo tá achando que eu tô em perigo. E aí constantemente fica gerando o que? Adrenalina, cortisol. O cortisol, ele é um mecanismo que ele vai meio que consumir, ele é catabólico, né? Ele vai consumir a sua energia do seu corpo. E aí você vai se destruindo aos pouquinhos simplesmente por um mecanismo de quê? Proteção. Só que ele deveria o quê? Aumentar e diminuir aos pouquinhos. Só que como você não está conseguindo muitas vezes gerir por causa da rotina do dia a dia, você vai se afundando cada vez mais. Só que aí a gente tem uma palavrinha nova que já de alguns anos tem se falado mais, e que bom que a gente tem falado mais, que é o burnout. Ele já é uma fase além desse estresse crônico? Não, o burnout ele seria, no caso, um estresse crônico relacionado ao ambiente ocupacional. Ocupacional. Ah, ele tá ali nesse combo. Isso. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem um estresse crônico, mas é relacionado a trabalho. Ah, ele entra na questão de trabalho. Então, uma coisa que é interessante observar, que eu estava até comentando um pouco antes, que não tem no CID, por exemplo, 11, no CID antigos, né? Ele entrou agora no CID 11, ele nem tem no DSM ainda como um transtorno mental, porque é uma coisa que começou-se nessa geração, vamos colocar assim. Hoje em dia, a gente tem, na época de internet, quem consegue descansar, entendeu? Então, a pessoa chega em casa, WhatsApp pipocando o tempo inteiro, família tendo que resolver, tem que fazer janta, tem que resolver não sei o quê. Ou seja, você está em alerta o tempo inteiro. E aí esse processo de alerta o tempo inteiro vai aumentando o nível de, vamos dizer assim, de energia que você deveria estar utilizando de uma forma produtiva, mas basicamente você não tem onde gastar. Qual que é o seu alerta? Será que vão me responder do WhatsApp aqui? Cara, isso a gente conversou até dias atrás aqui e tem vindo, né? Eu tenho tentado não levar o celular no banheiro. Você vai eu tomo banho com o celular, fico escutando as coisas e tal. Eu gosto disso, mas eu aprendo aqui todos os dias, assim como o pessoal de casa. Cara, isso não é bom. Tentar assistir uma televisão, assistir um programa, assistir o jornal sem tocar no celular, deixa o celular lá carregando, sei lá, em algum lugar. E eu confesso que para mim me vem uma ansiedadezinha, assim. Sim. E eu imagino que para os seus pacientes, o pessoal que chega, que é essa constante necessidade de estar online, de estar atento a tudo, né? E tem pessoas que eu atendo, que são às vezes empresários, que celular virou sinônimo de desgraça. Ou seja, pipocou, tem cliente meu que já tem crise de ansiedade. Por quê? Ele é basicamente um sinal de que vem algum BO para resolver. Isso que, assim, seria uma fonte de renda, de ganhar dinheiro, de sustentar a família, em contrapartida virou um problema. Virou um problema. Aí começa a entrar a questão do estresse. Porque pensa assim, eu estou sempre em alerta, porque a qualquer momento alguma mensagem pode chegar e essa mensagem pode ser algum problema. E aí eu não sei como resolver, porque eu não sei que mensagem que vai vir. E aí meu corpo fica em alerta 24 horas. E aí um processo que deveria ter um pico e eu resolver e acabar, ele se mantém. Então, quem às vezes participa da academia já deve ter ouvido o sentido da palavra catabólico, que é o que? Consumir aquele determinado nutriente, né? Para você ter energia. Só que quando você consome demais, aí começa a vir os outros problemas, que é o quê? Problema de memória, problema de insônia, problemas intestinais, cansaço,
estresse, você fica explosivo. Estresse que eu falo ficar nervoso, né? No caso, você fica explosivo. Aí começa a brigar com a esposa, aí aumenta o estresse. Só que, até te cortando rapidinho, mas Giovanni, às vezes a gente tá entendendo que o corpo tá dando sinais e a gente só tá ignorando, colocando debaixo do tapete. O que a gente precisa perceber nessas horas? Então, é muito importante começar a observar a rotina. Quanto tempo eu tenho para descansar? De fato, descansar. Porque assim, existem algumas coisas que auxiliam bastante. Uma atividade física, dormir melhor e boa alimentação. Isso te ajuda consideravelmente. E a maioria das pessoas não fazem. Então, já é o primeiro passo a se fazer. Outra coisa, o que vocês fazem para descansar? Porque assim, hobby é a palavra para adulto para brincar. Entendeu? Então, o que vocês têm de hobby? O que vocês fazem para descansar? Porque hobby não é assistir TV. Entende? Porque ao assistir TV, muitas vezes você está vendo lá, Selic a 15%, não sei o que lá, aumento não sei o que lá. Tá vindo informações, né? E você começa assim, meu Deus, não tem Brasil daqui 20 anos. Entendeu? Então, mais fonte de estresse. Agora, por exemplo, assim, hobbies seriam sair para caminhar, entendeu? E fazer alguma coisa na igreja, que a pessoa muitas vezes gosta de fazer, e sair com a família, comer um lanche. São essas atividades que não têm necessariamente um perigo eminente. E simples, né? E simples. Tem das coisas, eu sempre coloco assim, que quanto mais inútil o hobby, melhor. É mesmo. Entendeu? Por exemplo assim, ele vai colecionar alguma coisa. Entendeu? Vai colecionar figurinha, vai colecionar carrinho, vai colecionar não sei o que lá, alguma coisa com a filha, vai comprar algum brinquedo para brincar com a família. Esse tipo de coisa, ele parece bobo, porque muitas vezes a gente está pensando sempre no ambiente ocupacional. Ou seja, hoje em dia pensar em brincar, ou seja, hobbies, é considerado uma coisa infantil. Sendo que pensa assim, as pessoas vivem para trabalhar ou trabalham para viver? E essa pergunta está cada vez mais difícil de responder no ambiente onde a gente está 24 horas com o celular. Às vezes você vai no banheiro, igual você falou, tomar banho. Às vezes não vai fazer o número 2, você vai fazer o quê? Vai ficar respondendo os WhatsApps que está atrasado. Entendeu? Aí você vai, por exemplo, fazer almoço, você não está pensando na comida, você está pensando, estão me respondendo aqui, aí eu tenho que pensar no que eu tenho que trabalhar amanhã, e aí tem o tema de não sei o quê, e a gente sempre está trabalhando mesmo quando a gente está em casa. Então, quando você começa a ver, o burnout ele começou a surgir porque no ambiente de internet, a internet é maravilhosa, não tem como falar, mas nesse ambiente de internet, trabalhar 24 horas já virou meio que uma realidade. E a gente começa a ter que colocar os limites para não entrar nesse processo de constantemente estar em perigo. E achei legal você falar sobre o hobby, né? Que eu vi essa semana, uma colega nossa, uma terapeuta, já participou aqui do programa, está viajando para estudar, tá em Bruxelas. E muito legal e tal, e é um sonho cada vez que ela vai fazer uma viagem internacional. E era alguma coisa de tomar banho de chuva, e elas estavam se divertindo, brincando, e ela colocou uma frase que, nossa, eu achei tão legal. Ela falou assim: toda vez que eu tiver a oportunidade de ser criança, serei. Tipo, nessa ideia, é um hobby tomar banho de chuva, sei lá, dançar, brincar, fazer qualquer brincadeira, algo nesse sentido. E eu achei tão legal, tão inteligente, digamos assim, a gente se permitir, né? Não, e quando você para pensar, basicamente esse é o tipo de coisa que a gente sonha em fazer quando é criança. E a gente vira adulto e vai sendo pressionado pelo mundo e para de realizar. E teve gente que não pôde fazer isso na infância, né? Exatamente. E esse que é interessante, porque eu comecei a criar um hobby lá em casa de colecionar carrinhos da Hot Wheels. Hot Wheels, né? Eu e minha filha colecionamos e colocamos. Por quê? Porque eu estava muito estressado. E eu falei, cara, eu não tenho hobby nenhum. Entendeu? Meus hobbies é ir na academia e fazer karatê. Comecei a fazer, vou colecionar com a minha filha, e daí eu deixo ela escolher, e a gente vai escolhendo e colocando. Quando eu falei, quanto mais inútil, melhor. Por quê? Porque gasta dinheiro pra caramba, porque eles são caros, mas é uma coisa que a gente olha e começa a perceber cada história que a gente foi construindo aquilo. E é uma coisa que é bacana, porque não tem que necessariamente ter um significado. É uma coisa que a gente tem que fazer. Parece que a gente tem que dar uma satisfação sobre o nosso hobby, digamos assim, né? E parece que é horrível, porque é uma coisa que não tem significado muitas vezes. Olha que curioso. E esse que é uma coisa legal de você observar, porque você percebe que se eu começo a ter que tomar decisões, onde sempre que eu tenho que prestar contas, você percebe o nível de estresse que eu estou tendo? E aí você começa a perceber que não é tão difícil eu desenvolver um problema de estresse crônico. E aí, no ambiente ocupacional, onde você marca bobeira, você perdeu uma oportunidade, não é incomum você ficar 24 horas com estresse ativado. Então, é por isso que o estresse do burnout, ele é diferenciado do estresse crônico comum. Porque o estresse crônico, as pessoas às vezes têm. Então, um problema financeiro, vai ter um problema de estresse crônico momentâneo. Às vezes vai ter um problema ali de saúde, vai ter um problema com a esposa, algum problema com a família. Vai ter alguns problemas ali que ele vai se resolver depois de um período. Então, ele teve um estresse ali por um longo período, mas não chegou a virar um transtorno. Agora, quando você fala no ambiente de trabalho, quanto tempo que alguém fica numa empresa?
Às vezes com 1 ano, 2, 5, 10. Então quem está em casa provavelmente conhece alguém que deixou de ir no banheiro porque tinha que trabalhar, deixou de almoçar, deixou de dormir. Deixou de ficar com o filho. Deixou de ficar com o filho. Aí você começa a perceber que a vida da pessoa é o trabalho. Então você percebe por que é diferente o estresse crônico do burnout? Minha mãe me ensinou que eu lembro, quando a gente é novinho, começa a trabalhar nos lugares que a gente vai se descobrindo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu lembro assim, não tô feliz nesse lugar, eu tô achando difícil, não quero. E eu lembro da minha mãe falar assim, mas você pode sair daí, não é o fim do mundo, você tem outros trabalhos para você fazer. É que talvez até a gente se envolve tanto com o trabalho da gente que parece que assim, nós somos insubstituíveis, nós somos extremamente necessários, a empresa vai continuar acontecendo se você não estiver lá. Exatamente. Talvez de um jeito mais difícil no primeiro momento, mas vai se adaptar e vai acontecer. Só que tem uma outra frase também que eu quero compartilhar, que eu lembro muito, e eu uso isso para minha vida, que é assim, seja leal a você. Tá tudo bem você se dedicar à empresa que você trabalha, e é a coisa mais ética, né, que você faz, quando você tem uma gratidão pelaquilo que coloca alimento na tua mesa, né, e tudo. Mas dentro de toda a perspectiva, seja leal a você, né? Concordo. E tem uma coisa que é interessante, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue sair da empresa porque ela está cada vez mais fragilizada por causa do problema do estresse. É mesmo, né? Porque quando você começa... Lembra que eu comentei que é catabólico? Ou seja, você vai ficando cada vez mais fraco. E quando você está cada vez mais fraco, você está mais estressado. E aí você vai ficando cada vez com mais sono, com mais problemas. E aí o seu corpo começa a identificar tudo como mais perigoso. Então sair do trabalho é mais perigoso do que era quando você não estava estressado. Tomar uma decisão é mais perigoso do que era antes. Até porque você não sabe, né, se vai dar certo, se você vai se arrepender, se não vai, o que vai ser da sua vida. Às vezes, pessoas que estão já nessa fase, que estão já 10, 15, 20 anos na mesma função, no mesmo trabalho, no mesmo endereço. E aí tem o costume, às vezes, de trazer tudo para ela, já tem um hábito de centralizar tudo. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Identificamos, né, Giovanni? Identificamos. Acho que quem está aqui acompanhando a conversa passou a entender como sair, então, desse lugar. Você falou dos hobbies, mas a gente consegue perceber e como que a gente vai melhorando, porque isso impacta não só a pessoa, né, mas o entorno também, eu imagino, né? E, então, a primeira coisa que é interessante vocês começarem a observar é os pensamentos que estão vindo na cabeça de vocês. Do tipo, igual você comentou, se eu não estiver aqui as coisas não vão funcionar. Isso a gente chama de crença. Ou seja, é uma perspectiva de mundo. E quando a gente fala de perspectiva, não é exatamente só um pensamento, é tipo uma visão de mundo mesmo. Então você acredita que a empresa não vai ser ninguém sem você, que você não pode descansar. Esse tipo de perspectiva é interessante a pessoa que está em casa começar a refletir sobre ela. Será que realmente eu não posso pegar o domingo para me descansar? Por que eu trabalho? Eu tenho família, para quê? Por que eu tenho uma esposa ou um marido? Esse tipo de pergunta vai começando a fazer você identificar qual que é o local daquelas pessoas na sua vida e qual que é a função do teu trabalho na sua vida. Porque algumas pessoas não pararam para pensar em que local que o trabalho está na vida delas, porque o ambiente foi engolindo elas e ele simplesmente tomou conta de tudo. Então, quando a pessoa começa a fazer essas perguntas, a gente começa a fazer um processo na terapia que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é o quê? Repensar os pensamentos e avaliar quais deles são falsos e qual deles são verdadeiros. Por exemplo, aquela ideia que você comentou, se eu sair daqui, ninguém vai me substituir. Quem já saiu da empresa sabe que isso não é um pensamento verdadeiro. Sempre tem um jeito. A empresa existiu sem você e vai existir sem você depois no futuro. Então, quando a gente começa a observar todo esse processo, esse é o primeiro passo. O segundo passo, realmente começar a criar bons hábitos. Cuidar da alimentação, cuidar do sono, principalmente do sono, porque a pessoa que tem problema muitas vezes de estresse crônico, ela dorme 2, 3, 4 horas, e isso piora consideravelmente, entendeu? Fez o processo, cuidou da alimentação, cuidou do sono, começou a praticar alguma coisa, começar a olhar a rotina, entendeu? E todas as idades? Todas as idades. Por que acontece? Suponhamos que seja no colégio. Os medos vão estar lá. Eu tenho medo de mal na prova. Se eu for mal na prova, eu vou ser fracassado na minha vida inteira. As coisas não vão dar certo. Só muda os medos. Mas o processo muitas vezes é o mesmo. Que legal. Entende? E é interessante quando ele começa a avaliar, porque não é incomum você ver esses pensamentos surgindo e repetindo e repetindo. Não é à toa que a gente fala o mesmo pensamento em diferentes lugares que a gente vai. Meu Deus do céu, se eu não trabalhar hoje, eu vou ficar sem emprego e minha família vai passar fome. Peraí, quantos empregos você perdeu e você conseguiu se reerguer, né? Mas a pessoa que está trabalhando, muitas vezes, ela não consegue enxergar todo esse processo como um todo. Então, a primeira coisa é, avalie a forma que você enxerga cada área da tua vida. Porque através do momento que você começa a enxergar, você começa a ver o valor que determinadas coisas têm. E começa a pensar se realmente você está com tanto perigo quanto aquele pensamento que você tem. E quando você começa a enxergar o real perigo daquilo,
fica muito mais fácil para você avaliar se aquilo ali é perigoso ou não. E como o estresse é uma forma de você liberar energia para lidar com o perigo, se eu identifico que algo é menos perigoso, automaticamente eu tenho o quê? Menos estresse. Então eu começo a quebrar, vamos dizer assim, o ciclo. Onde eu estou simplesmente preso naquele ambiente que vai me gerando mais medo e mais medo, e eu começo a avaliar os meus medos para ver se aquele ambiente é tão perigoso quanto eu digo que ele é. O problema, muitas vezes, é que a gente não tem o hábito de pensar sobre o que a gente pensa. A gente simplesmente responde ao que a gente pensa. Então, vou ir trabalhar porque as coisas vão dar, senão toda minha família vai passar fome, um exemplo. Ele nunca parou para pensar que a família dele nunca passou fome. Ele simplesmente repete isso de novo, e de novo, e de novo, vai passando. O ser humano dá jeito, né? O ser humano sempre conta. Giovanni, obrigado, tá? Agradeço. Prazer em conhecê-lo e obrigado pela partilha. Muito obrigado por você pelo convite, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.